Olá, meus amores, voltamos agora com a aulinha de história, gente. E hoje, na nossa aula de história, a gente vai utilizar o nosso livrinho de atividades de reforço, tá certo? Por que a gente vai utilizar o nosso livrinho de atividade de reforço? Porque nós iremos falar sobre um assunto que já demos, mas que a gente precisa deixar ele aqui bem aceso, aqui a gente precisa prender bem ele aqui na nossa mente e a gente nunca mais esquecer, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre meios de transporte, gente. A gente já falou sobre isso, não foi isso? Em aulas anteriores da nossa aulinha de história. Gente, como a gente já falou sobre esse assunto, nós vamos só deixar ele bem aceso. A gente vai falar um pouquinho sobre ele antes da gente começar a nossa atividade no livro de reforço, tá bom? Então, os meios de transporte, a gente já sabe que a gente tem os meios de transporte terrestre, não é isso? Terrestre, aéreo, não é? E aquático, não é isso? Que a gente já falou sobre eles. Os terrestres são aqueles que andam na terra, como o nome já está falando, não é? Nas ruas, nas avenidas, nas pistas, não é isso? Por esses lugares, na terra, eles estão ali embaixo. Os aéreos, no ar, é claro. E os aquáticos, lá na água. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre os terrestres. Os nossos meios de transporte terrestres, a gente tem vários, não é? Tem aqueles mais antigos, que eram utilizados há muito tempo atrás, mas que hoje ainda nós utilizamos, como, por exemplo, os cavalos, os animais que nos serviam como transporte também. O carro de boi, não é? O cavalo para as carroças, não é isso? As carroças em si, não é? E a gente utilizava muito, a gente não, né? Mas os nossos antepassados utilizavam bastante esse meio de transporte, certo? Hoje em dia a gente tem outros veículos, não é isso? Como a tia falou, sobre os veículos que começaram a existir, não é? Os carros, né? Aí temos carros, bicicletas, motos, ônibus, não é? Caminhões e vários outros meios de transporte. Uns que servem para utilização para a nossa comodidade, os carros de passeio, as motos, as bicicletas, que a gente utiliza não só para fazer exercícios, mas também para nos deslocarmos de um lugar para o outro, não é? Então, aí a gente tem os veículos de transporte terrestre, que eles percorrem uma distância um pouco maior, não é? Porque, por exemplo, quando a gente precisa se deslocar de uma cidade para outra, normalmente a gente não vai de bicicleta, não é? A gente utiliza o carro, a gente utiliza o ônibus, não é? Mas também existem agora nos transportes aéreos aqueles que a gente utiliza para percorrer distâncias muito maiores, como por exemplo a gente sair de um país para o outro. Olha só que legal conhecer outros países, outras culturas, outros povos. Não é muito interessante? Eu gostaria, gente, eu adoro viajar. Então, e o avião, gente, o transporte aéreo bem legal. O helicóptero também é um meio de transporte que serve para a gente percorrer distâncias maiores, mais longas, não é? Existe também um balão. O balão é um passeio, não vai muita gente também, não é isso? Também tem a questão da quantidade de gente, da ocupação que cada um desses veículos, cada um desses meios de transporte é capaz de suportar, não é? Um balão não suporta tanta gente assim, não é como um avião, não é? Um helicóptero também tem uma capacidade menor do que o avião, não é isso? Pois então, qual que vocês acham que consegue levar mais gente? Um avião, um helicóptero, e aí? Olha só nisso aí, tá bom? Nesse exemplo que a tia tá falando aí para vocês. E o último deles que a gente colocou aqui, os aquáticos, gente. Existe desde o barquinho pequeno do pescador, não é? Das pequenas embarcações,
como também as grandes embarcações, como o quê? Os navios, os grandes navios, para fazer aqueles cruzeiros maravilhosos, passeando por vários países, porque ele também é capaz, um grande navio, né, de percorrer distâncias bem grandes e capacidade para muita gente. Então, existem esses que são os meios de transporte aquáticos, além dos grandes submarinos. Gente, já pensou a gente conseguir entrar num submarino? Gente, é meu sonho entrar num submarino, porque além de você estar num transporte enorme, né, capaz de estar na água, a gente ainda vai estar por baixo dela, gente. Ai, como é maravilhoso deve ser, não é? Interessantíssimo a gente ver lá o fundo do mar, que legal. Pois então, gente, falamos muito sobre vários meios de transporte, não é? Agora, a gente vai começar com a nossa atividade no nosso livro de reforço. Então, gente, olha só o nosso primeiro quesito, a letra A. Vocês vão ver acima, tá certo? Um quadro, este quadro aqui, ó. E vocês vão observar que neste quadro aqui, vocês vão ter as letrinhas, e cada letrinha tem um número que vai representá-las, tá certo? Vai até o número 28, gente. Então, aqui na letra A, vocês vão observar vários números, ó. 2, 9, 3, 9 novamente, 3, 12, 5, 20 e o número 1, certo? Então, este primeiro, a letra A, a tia vai fazer com vocês, tá certo? Para que vocês entendam o que é para fazer aí, certo? Aí tem lá o número 2. A gente vai procurar neste quadro aqui. O número 2. O número 2, ele está representado aqui, tá certo? Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem bem aí, mas vocês vão estar com o livro. O número 2, ele é a letrinha B. Então, a gente vai colocar aqui letra B. Vamos procurar agora o próximo número, que é o 9. A gente procura aqui novamente no nosso quadro. 9 é a letra I. Aí, a gente vai colocar aqui, letra I. Vamos procurar aqui o número 3. 3 é a letra C. A gente coloca aqui a letra C. Vamos para o próximo número, 9 novamente. A gente já sabe que o número 9 é a letra I. Aí vai repetir aqui a letra I. Depois do 9 vem o 3 novamente. Outro C. Agora, o número 12. A gente vai procurar aqui no nosso quadro a letrinha, qual é que representa o número 12? A letra L. Aí, a gente vai colocar aqui a letra L. Depois tem o número, ó, já vou marcar aqui o que é que a gente já fez, tá? A gente já fez até o 12. Agora, a gente vai para o número 5. Número 5, aqui é a letra E. Aí, a gente vai aqui, letra E. Riscou o 5 também. A gente vai agora para o número 20. Procura aqui no quadro o número 20. É a letra T. Coloca aqui a letra T. Risca o número 20. E o número 1 é a letrinha A. Então, a gente completou a palavra. A palavra relacionada à letra A é um meio de transporte terrestre, que é a bicicleta. Entenderam? Pois então, vocês vão continuar essa atividade com a letra B, C, D e E. Vão existir outros meios de transporte e vocês vão procurar da mesma forma. Este a tia fez porque tinha mais números, é uma palavra maior para explicar a vocês como seria feita essa atividade aí. Agora a gente vai para o segundo quesito. O segundo quesito nem precisa a tia colocar aqui no quadro, tá, gente? Olha só. Observe as imagens e responda as perguntas que seguem. Vocês vão ver meios de transporte, tá certo?
aéreo, terrestre, aquático, tá bom? Certo? E vocês vão responder. Como essas respostas são respostas pessoais, ou seja, cada um vai ter a sua, não vai ser necessário a tia colocar aqui, porque cada um de vocês vão observar essas imagens acima de meios de transporte e vão responder de acordo com a vivência de vocês, tá certo? Letra A, qual meio de transporte que você mais utiliza? Aí você tem aí moto, avião, ônibus, uma carroça, um jipe, né, que é um carro, né? Um metrô, a bicicleta e uma lancha. Qual desses vocês mais utiliza aí no dia a dia de vocês, certo? Letra B. Entre os meios de transporte acima, qual que você conhece, mas nunca usou? Aqui eu tenho, deixa eu ver. Não, todos eu já usei. Então, vocês vão falar aí da vivência de vocês. Qual que vocês nunca utilizaram, tá bom, gente? Letra C. Você gostaria de experimentá-lo? Por quê? Daqueles que vocês não usaram ainda, qual que vocês gostariam de experimentar, de andar neles, de utilizar esse meio de transporte? E por que que vocês gostariam de utilizar, tá bom? Letra D, que é a última pergunta do segundo quesito. Desses meios de transporte, quais são os mais utilizados na região onde você mora? Aqui em Glória do Goitá, qual que vocês mais veem a utilização desse meio de transporte aí? Qual será, gente? Eu acho que muitas casas, grande maioria do pessoal aqui usa o quê? Tá aí, viu, gente? Vamos lá? Então, respostinha pessoal de cada um, tá bom? A gente agora vai para o terceiro quesito. Essas perguntas aqui não são necessárias a tia colocar lá no quadro, porque são perguntas bem simples que vocês também vão saber responder super legal. Terceiro quesito. Imagine que você vai viajar de Recife para o Rio de Janeiro. Faz de conta que vocês estão lá em Recife, ou daqui de Glória mesmo, tá? Qual o transporte que você usaria para chegar mais rápido? Vai circular lá. Vão ter 3 meios de transporte aí. E vocês precisam ir para um outro estado, que é um pouquinho distante daqui, tá certo? Qual que vocês utilizariam para chegar mais rápido? Aí vocês vão circular. Vocês estão vendo aí que tem 3 imagens, não é? Tem um ônibus, tem um avião e tem um barco, tá certo? Tia não vai mostrar, porque o livro de tia, como vocês sabem, vai estar aqui marcadinho qual é. Aí eu não vou mostrar não, tá bom? Letra B. Qual transporte que demora mais para chegar ao seu destino? Marque um X, ou seja, dessa viagem aí do Recife para o Rio de Janeiro, qual desses 3 meios de transporte demoraria mais para chegar no local adequado? Vocês vão marcar um X naquele que vai demorar mais tempo para chegar lá. A letra C, que é a última perguntinha, tá certo? Desse quesito. Entre esses meios de transporte, quais ou qual, né, que leva muitas pessoas? Vocês vão pintá-lo ou pintá-los, certo? Tem 3 meios de transportes aí, tá certo? E vocês vão pintar aqueles que levam mais pessoas, gente, tá bom? Vamos lá. A gente já terminou o terceiro quesito e a gente vai passar para agora o quarto quesito, certo? Vamos já terminar. Por meio das pistas, descubra o nome dos meios de transporte e classifique-os de acordo com a legenda. Aí vocês vão ver aí, certo? Acima tem ali terrestre, aquático e aéreo, certo? E cada um vai ter um símbolo, certo? Aí vocês vão responder, né? Vocês vão ter as cores também, tá certo? E vocês vão responder. A letra A tá perguntando assim: meio de transporte com 5 letras. Meio de transporte com 5 letras. Vocês vão observar
que tem uma imagem, não é? Que vai representar esse meio de transporte com 5 letras, tá certo? Ele é daquele meio de transporte que está mostrando a imagem, tá certo? Que está lá no quadradinho. E vocês vão identificar meio de transporte aquático com 5 letras. Vocês vão falar. Vocês vão escrever lá qual a palavrinha que é o meio de transporte com 5 letras. Aquático. Na letra B, vocês vão ver lá também a representação do tipo de transporte que ele é. Meio de transporte começado com a letra T. E ele é o meio de transporte o quê, gente? De acordo com o símbolo, vocês vão observar lá em cima o símbolo, se é terrestre, se é aquático ou se é aéreo, tá certo? E vocês vão escrever lá. Meio de transporte que começa com T e ele é o quê? Qual o tipo de meio de transporte? De acordo com o símbolo, vocês vão observar. Letra C. Meio de transporte que começa com a letra A e termina com a letra O. E qual é o tipo do meio de transporte aí? Observa o símbolo, tá certo? Que tá lá dizendo se ele é terrestre, aquático ou aéreo. E vocês vão escrever. Começa com A e termina com O. Ok? Letra D. Meio de transporte que transporta cargas por terra, gente. Cargas, coisas pesadas que precisam ser transportadas. Não é transporte de gente, tá certo? Olha só aí. Também tem dizendo o tipo de transporte, se é terrestre, se é aéreo, se é aquático. Aí vocês vão observar e vocês vão colocar lá. A última, que é a letra E, meio de transporte motorizado com 2 rodas. Esses vocês veem muito por aqui. E ele é qual tipo? Olha só, se é terrestre, se é aéreo, se é aquático. A gente já terminou o 4º quesito e vai agora para o 5º quesito na página 118. Só tem mais esse, tá certo? E a gente vai fazer o quê? No bairro onde você mora, há transporte coletivo. No caso, a gente vai falar da nossa cidade, tá certo? Quais os meios de transporte coletivo? Colhe uma figura relacionada a ele, certo? A gente aqui, no caso, a gente tem transporte coletivo, a gente tem um tipo de meio de transporte coletivo, tá certo? Que vocês vão colocar aí qual é essa informação. Vocês vão pegar, ou vão colar uma imagem que vocês conseguirem, ou vocês podem desenhar também o meio de transporte que a gente tem aqui, coletivo. Coletivo é por quê, gente? É porque leva várias pessoas, tá certo? Muita gente. Quando a gente quer sair daqui, que quer ir para Recife, que quer ir para Vitória, para outro lugar, a gente utiliza esse meio de transporte, tá bom? Agora, mais outra coisa. Quais os benefícios que esses transportes trazem para a sua comunidade? O que é que ele traz de benefícios? Ou seja, ajuda a gente a fazer o quê? Não é? Se não existisse esse meio de transporte, como é que a gente iria fazer? Seria muito mais difícil, não é? Por quê? Por exemplo, as pessoas, quando quisessem sair daqui da cidade, para ir, por exemplo, para Vitória, para ir para Recife, para ir para outro lugar mais distante, a gente, se não tivesse ele, a gente teria que fazer como? A gente teria que ir ou de carro particular, e nem todo mundo tem carro, não é? Ou a gente teria que pagar mais caro para alugar um carro, não é? Ou já pensou a gente ter que ir de bicicleta? Eu sei que tem muita gente que vai, gente, corajosa essas pessoas, nota 10. Mas eu não consigo não, gente, sair daqui para Recife ou para Vitória de bicicleta, além de tudo que é perigoso na estrada, não é? Pois então, seria muito complicado, não é? Então, vocês têm que colocar aí no papel quais as dificuldades que vocês acharam, que vocês acham que teria se a gente não tivesse esse meio de transporte coletivo para que a gente pudesse utilizar aqui na nossa cidade. Tá bom, gente? E a gente acabou, mas a gente vai continuar já já com nossa aulinha. Hoje nós teremos outra aula de matemática no livrinho de reforço também e a tia volta já, tá bom?
Beijos, meus amores. Só um momentinho.